Muito bem. Vamos então para a palavra de Deus, estão de acordo? Alex, eu preciso de um pouquinho de grave ou agudo, eu sei lá o que é isso. Eu preciso só que melhore aqui. Queridos irmãos, vamos para o texto da palavra de Deus, carta de Pedro, a primeira carta, capítulo número 1. Primeira carta de Pedro, capítulo número 1. Começamos a leitura no verso número 1. Depois a gente pula um espaço e chegamos no verso 13. Então, lemos o verso 1, depois começamos no 13 e paramos no 17. Combinado? Combinado, gente? Primeiro verso diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros, dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então, o Pedro está endereçando a carta, esta orientação pastoral, a um grupo que ele mesmo chama de estrangeiros dispersos. Combinado? Vamos agora ao verso 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E, se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Amém? Amém? Legal, podemos assentar. Queridos, Pedro, ao escrever esta carta aos primeiros cristãos que foram dispersos após aquela perseguição que aconteceu lá em Jerusalém, ele apresenta a condição do crente, nominando-nos de estrangeiros que vivem de forma peregrina. Tá certo? Então esta é a apresentação de Pedro, a mostra que ele entende que o crente é um peregrino, um forasteiro, um estrangeiro neste mundo. Entenderam bem, sim ou não? Na sua orientação pastoral, Pedro segue falando aos crentes, à igreja, dizendo que cada crente é um peregrino, cada um é um forasteiro. Na mesma carta, capítulo 2, verso 1, dá uma olhadinha, verso 11, capítulo 2, verso 11. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 11. Amados, peço-vos como a quê, gente? Peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais. Estas concupiscências carnais combatem contra a alma. Então, o que ele diz? Que nós, crentes, somos o quê? Peregrinos, somos o quê? Forasteiros. Tá certo? Tá claro aí? Muito bem. Na carta aos Hebreus, nós já lemos um pedaço dela hoje, mas eu queria que você voltasse a ela no capítulo 11.
Na carta aos Hebreus, o Espírito Santo, quando se refere a uma vida pautada pela fé em Deus, ele toma, por exemplo, Abraão. E diz que o Abraão era o quê? Um forasteiro, um peregrino. Vai lá na carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 8. Hebreus capítulo 11, verso 8. Esse texto todo mundo conhece, não? Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia. Era dele, mas ele habitava lá como se fosse alheio, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Por quê? Os que isso dizem, os que se acham, os que se chamam estrangeiros e peregrinos, claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar, é dizer mais ou menos em outras palavras, que se Abraão ficasse pensando em Ur dos Caldeus, é para lá que ele ia. Entenderam bem? Então o mundo passou, larga o mundo para trás, olha para frente, tá certo? Continua a leitura. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, e aí segue a conversa. Então, vejam que Deus não se envergonha de gente que se sabe forasteiro, que entende na sua mente ser um forasteiro. E porque eles se sabem forasteiros, eles sabem que são cidadãos do céu. Então nós, embora estejamos aqui, somos cidadãos do céu. Perfeito? Eu nasci na minha linda Carapicuíba, mas eu sou cidadão do céu. Tá certo? Todos nós o somos. Devemos amar o nosso país, devemos amar a nossa pátria, devemos honrar as autoridades e orar por elas, mas este mundo não é o nosso lugar definitivo. Nosso lugar definitivo é o céu. Está claro aí, gente? Está claro aí? Muito bem. Na carta aos Hebreus, capítulo 13, que nós já lemos, veja lá no verso 12. Capítulo 13, verso 12. Por isso Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, a Jesus, fora do arraial, levando o vitupério dele, o sofrimento dele, o escárnio que ele sofreu. Porque não temos aqui cidade, nós buscamos a futura. Então a nossa cidade é a cidade futura. Está claro aí, gente? Então vejam que pessoas convictas da salvação não amam e nem se prendem ao mundo. Por isso a Bíblia diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai
Não está nele. Então, aqueles que vivem a salvação são impulsionados pela fé a viverem decentemente neste mundo, honrando a Deus, para poderem entrar na pátria celestial. Entenderam bem, sim ou não? A isso nós damos o apelido de santificação. Está claro? Sim ou não, pessoal? Os pastores honestos são instrumentos de Deus para a orientação, para a condução do rebanho de Deus, durante esse tempo da peregrinação. E o fazem até a volta de Jesus, que está mais perto do que muita gente pensa. Tá certo? Volta na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 12. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 12. Veja. Vamos começar no 11. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma. Vírgula. E como é que a gente faz isso? Veja. Tendo o vosso viver honesto. Não dá para ser crente de verdade e desonesto ao mesmo tempo. Ou é uma coisa ou é outra. Entenderam bem? Aqueles que se vestem de crentes, que têm nome, carteirinha e roupa de crente, mas são desonestos, eles são outra coisa. Entenderam bem? Sim ou não? Então a gente tem que viver de forma honesta entre os gentios, para que naquilo que os gentios falam mal da gente, como malfeitores, eles sejam obrigados a dar glória a Deus no dia da visitação. Por quê? Pelas boas obras que observem em nós. Entenderam bem, sim ou não? Está claro aí, gente? Então veja. Surge então uma pergunta muito inteligente. Eu gosto de pergunta inteligente. A pergunta é mais ou menos assim: pastor, como é que eu vou conseguir me sentir como um peregrino, se tudo que eu conheço está neste lado da vida e neste mundo aqui? Se tudo que eu sei da vida é neste mundo, como é que eu vou me sentir um peregrino aqui? Aí eu vou te chamar a observar a vida de Abraão, que ele viveu na terra da promessa, como se ali fosse terra alheia. Entenderam bem, sim ou não? Sim ou não? Então veja, vai lá na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, verso 17. Filipenses 3, 17. Acharam? Filipenses 3, 17. Veja. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, e aí é muito importante perceber isso, muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. Por quê? Porque o Deus deles é a própria barriga deles. Há um monte de gente que vive da fé, mas o Deus deles não é o Deus eterno. O Deus dele é a própria barriga dele. Entenderam bem? Tudo que fazem, fazem para benefício próprio. E usam a fé e a obra de Deus para benefício próprio. Estes são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. A glória deles é para a confusão, mais ou menos dizendo assim: a minha igreja é maior do que a sua, o meu povo é maior que o seu. Se você abre uma aqui, eu vou concorrer com você do outro lado.
e vão se glorificando a si próprios. Entenderam bem, sim ou não? Só pensam nas coisas terrenas. Tudo que fazem, o foco, a visão, são coisas terrenas. Veja o verso 20. Mas a nossa cidade, está no céu, de onde também nós esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E quando o Senhor Jesus vier, Ele vai transformar o nosso corpo abatido, para que esse nosso corpo abatido seja semelhante, ou seja, conforme o corpo dele, que é glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também assim todas as coisas. Então, se a luta deste mundo é grande, a nossa esperança nos leva a olhar para a nossa cidade que está no céu, porque Jesus virá e transformará o nosso corpo para vivermos com Ele eternamente lá. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? O profeta Miqueias mostra a disciplina de Deus a esse tipo de gente, descrito por Paulo. Vai lá no livro de Miqueias capítulo 2, versos 1 e 2. Miqueias capítulo 2, versos 1 e 2. Você vai ler assim: ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade e maquinam o mal. Tem gente que na hora de dormir fica maquinando o mal, projetando problema, criando iniquidade. Quando você lê essa iniquidade, é a materialização da injustiça. É preparar alguma coisa má para fazer uma injustiça que o beneficie. Entenderam bem? É isso aí. De manhãzinha, eles praticam o que planejaram à noite, porque o poder está na mão deles, desse tipo de gente. Continua lendo, verso 2. Cobiçam campos e tomam os campos. Lembra do Nabote, que tinha uma vinha? O Acabe queria a vinha, ficou triste porque o Nabote não vendeu. A Jezabel arrumou um jeito, criou uma iniquidade, criou um mal, criou um problema, para que o Nabote saísse do caminho e eles ficassem com a vinha, com o campo, com aquilo. É isso aí. Cobiçam campos, arrebatam casas, arrebatam as coisas, tomam as coisas e fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança, seus descendentes. Veja o verso 10. Verso 10. Levantai-vos e andai. Por quê? Porque o descanso não é aqui, porque aqui tem esse tipo de gente. Entenderam bem? Por causa da corrupção que destrói grandemente. Então a nossa vida não pode estar focada aqui. A nossa visão está no céu, de onde esperamos o Senhor. Entenderam bem, sim ou não? Vai no verso 13. Subirá diante deles o arroteador. Eles romperão e entrarão pela porta e sairão por ela, e o rei irá diante deles, e o Senhor na testa deles. De outra forma dizer, irmãos, que a nossa visão tem que estar em Deus,
seguindo o nosso Deus. Está claro aí, gente? Pelo ministério do apóstolo Pedro, os deveres da igreja, dos crentes, dos irmãos, são apresentados como se nós todos fôssemos, como somos, peregrinos na terra, estrangeiros neste mundo. E nós, sendo assim, só nos sentimos peregrinos quando nós temos a inteira certeza que a nossa pátria está no céu. Entenderam bem? Vai lá na primeira carta de Pedro de novo, capítulo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Versos 1 até 5. Primeira de Pedro, capítulo 2, versos 1 até 5. Deixando, pois, toda a malícia. Então, não dá para combinar uma vida de fé em Deus com malícia. Certo? Então a gente deixa toda a malícia, deixa também todo engano, deixa também todo fingimento, deixa também toda inveja e deixa também a mania de murmurar de tudo. Entenderam bem? Veja o verso 2. Desejem afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, um leite que não é falsificado, para que por este leite que não é falsificado, a gente cresça. Veja o verso 3. Se é que já provastes que o Senhor é benigno. Então, se você provou que Deus é benigno, que Deus quer o teu bem, então abandona tudo que é porcaria deste mundo. Verso 4. Chegando-vos para Ele, chegando-se a esse Deus que é benigno, a pedra viva, que na verdade foi reprovada pelos homens, mas para com Deus, esta pedra que é Cristo, é eleita e preciosa. Veja o verso 5. Vós também, crentes, igreja, irmãos, servos de Deus, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Veja o verso 9 agora. 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Para quê? Para que vocês anunciem as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja o verso 10. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus. No outro tempo, vocês não tinham alcançado misericórdia, mas agora vocês alcançaram misericórdia. Então, a gente percebe que a nossa vida neste mundo como peregrinos pode glorificar a Deus pela nossa vida em santificação enquanto estamos aqui. Quando Pedro falou aos peregrinos e forasteiros, o Pedro disse que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus julga todas as pessoas da mesma forma, segundo a obra de cada um. Vai lá na primeira carta, capítulo 1, verso 17. Então o Pedro nos chama a atenção para o comportamento diário durante o tempo dessa nossa peregrinação. Vai lá, capítulo 1, verso 17 da primeira carta. Se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, então andem em temor, em respeito, durante o tempo da vossa, é dizer de outra forma, enquanto você está aqui no mundo,
ande em temor a Deus, respeite a Deus, respeite o Espírito Santo, respeite a Cristo. Entenderam bem? Continua lendo. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos, por amor de vós. E por ele, por Cristo, pelo sangue de Cristo, credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e a vossa esperança estivessem em Deus. Cristo morreu para que a nossa fé, para que a nossa esperança estivessem em Deus. Veja o verso 22. Purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida. Então, amem-se, amai-vos ardentemente uns aos outros, com o coração puro. Amai-vos com o coração puro. Continua lendo. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Por quê? Toda a carne é como erva e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou a erva, caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E é esta a palavra que entre vós foi evangelizada. Amém? Amém? Agora veja, o Paulo falou disto também. Vai lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Efésios capítulo 2. O verso 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para quê? Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, veja, nós somos salvos pela graça para as boas obras. Está claro aí, gente? Sim ou não? Salvos pela graça para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos que vós, noutro tempo, erais gentios na carne, chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto. Porque Ele, Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos os povos, Israel e o restante do mundo, de ambos os povos fez um povo,
e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz, reconciliar ambos, dos dois lados, tanto os judeus quanto os demais, com Deus, em um corpo, matando com ele as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Então o evangelho foi pregado para quem é gentio e foi também pregado para quem é israelita. Veja o verso 18. Porque por ele, por Cristo, ambos temos acesso ao Pai, seja judeu ou não, temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Verso 20. Assim que já, 19. Assim que já não sois mais estrangeiros ou forasteiros, mas concidadãos dos santos da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Próximo. No qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Alguém então vai dizer: pastor, lendo isto, eu sou forasteiro ou eu não sou forasteiro? Eu sou estrangeiro ou eu não sou estrangeiro? Por quê? Pedro está dizendo uma coisa e Paulo está mostrando outra coisa. É melhor ler com atenção. O que Paulo está dizendo é que para os gentios, um povo que não é descendente de Abraão, naturalmente pela carne e sangue, pode se tornar da nação, pode deixar de ser um povo estranho ao pacto, ao concerto, às alianças que Deus fez com Abraão. Por isso que no livro de Gálatas, capítulo 3, está escrito que aquele que está no descendente, que é Cristo, é herdeiro da bênção que Deus deu a Abraão. Entenderam bem? Então, para que a gente tenha a bênção de Abraão, a gente precisa estar em Cristo. Está claro aí? Sim ou não, gente? Então, por esta razão, os gentios não devem se sentir um povo inferior ao povo de Israel. É isso que Paulo está dizendo. Está claro aí, gente? Colossenses, vai lá. Capítulo 3, verso 1. Colossenses, capítulo 3, verso 1. Sempre que você vier à igreja, nunca esqueça a Bíblia. Se puder, arruma um papelzinho para você escrever. Portanto, se já ressuscitasses com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensem nas coisas de cima, não nas coisas da terra. Porque se vocês já morreram, se vocês já estão mortos para este mundo, a vossa vida, a vida de um crente está escondida com Cristo em Deus. Então, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também nós nos manifestaremos com Ele em glória. Então, qual é o conselho? Mortificai os vossos membros que estão sobre a terra. O que ele está dizendo? Vamos lá. Número 1, prostituição. Não dá para ser crente e prostituta ao mesmo tempo. Que mais? Impureza. Que mais? Apetite desordenado. Que mais? Vil concupiscência. Que mais? Avareza. Porque a avareza é idolatria. Próximo. Pelas quais coisas, estas coisas aí, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nas quais também, em outro tempo, andaste, quando vocês viviam nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo. Mais uma listinha aí. Ira, cólera, malícia, maledicência, palavras torpes da boca.
não mintais uns aos outros. Por quê? Porque já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo homem, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. E aí, não há mais separação entre grego, judeu, circuncisão, incircuncisão, bárbaro, cita, livre, servo, mas Cristo é tudo em todos. Ou seja, agora não tem mais um povo lá e outro povo aqui. Nós todos, por causa de Cristo, somos um povo só. Veja o próximo. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro. Então, assim como Cristo vos perdoou, assim também vocês façam. E sobre tudo isto, revistam-se de caridade, porque a caridade é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e se tornem pessoas agradecidas. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Então veja, irmãos, nós precisamos viver neste mundo em santidade. Nós somos peregrinos aqui, mas a vida de santidade honra a Deus e honra a nossa pátria celestial para onde vamos. Está claro aí, gente? Sim ou não? Imagina você chegar em um país e fazer um monte de barbaridade, pichar a parede, jogar lixo no chão, e aí quando alguém diz, você diz assim, não, eu sou brasileiro. Você está desonrando o seu país, perfeito? Porque lá eles vão dizer, brasileiro é tudo igual a esse infeliz aí. O que ele está dizendo é, ande em santidade, para que você honre a Deus e a sua pátria. Está claro aí, gente? Sim ou não? Vai na carta de Paulo a Tito, Tito capítulo 2, verso 13, Tito 2, 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, um povo zeloso de boas obras. Fala disto, exorta e repreende com toda autoridade, ninguém te despreze, admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. É isso que a gente tem que fazer, viver direito, viver decentemente. Entenderam bem, sim ou não? Então, sobre isto, o João, o apóstolo João, o evangelista João, também escreve. Vai lá na primeira carta de João, capítulo 5, verso 19. Sabemos que somos de Deus. Você sabe isso? Sim ou não? Sabemos que somos de Deus e que o mundo está no maligno. Nós não somos do mundo. Entenderam bem? E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro nós estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo.
Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então diga aí, eu não pertenço a este mundo. Quando a gente viaja para um país de língua e costume diferente, é complicado. Há uma língua universal de comunicação no mundo, mas os países têm a sua língua local, não é? Então você está no hotel e liga a televisão, e o sujeito está falando numa língua que você nunca consegue entender, o que você faz? Você liga, porque então vai ficar vendo o que ali. Não é isso? A gente se sente um peixe fora d'água, não é? Mas com o passar do tempo, o estrangeiro pode se familiarizar e começar a aprender os costumes e a forma de viver e de falar dali. E aí começa a viver como aquelas pessoas dali. É disso que Paulo está dizendo. Aí é que está o perigo da fé. Quando você começa a se acostumar com o mundo. Quando você começa a tomar a forma do mundo. Para que você se livre disso, você tem que ter certeza que você não é deste mundo. Entenderam bem, sim ou não? Quando a palavra de Deus nos fala que nós somos estrangeiros e peregrinos nesta terra, está falando dos perigos que nós enfrentamos aqui. E nesta condição de forasteiros do mundo, que nós alcançamos depois que nos tornamos cidadãos dos céus, precisamos viver com prudência e com inteligência espiritual. Romanos capítulo 12, todo mundo conhece o texto. Romanos capítulo 12, verso 1, diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto inteligente, racional. Tá certo? E não vos conformeis com este mundo. Não tomem a forma deste mundo. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que vocês experimentem qual seja a agradável, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Entenderam bem? Então, meus irmãos, se lembrem que nós somos cidadãos do céu. E que a nossa casa definitiva é o céu. E que nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Lembra que Jesus disse, em João capítulo 17, não são do mundo como eu do mundo não sou. Entenderam bem? Não são do mundo como eu do mundo não sou. Se nós fôssemos do mundo, o mundo nos amaria. Mas como nós não somos do mundo, é por isso que tem essas coisas que tem por aí. Agora veja. Colossenses, de novo, capítulo 1, verso 10. Eu amo a palavra de Deus. Colossenses 1, 10. Veja. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Nós fomos livres do pecado pelo sangue de Jesus, então nós não somos mais deste mundo, nós somos da pátria celeste. Amém? Então veja, a gente precisa ter consciência disto. Porque como consequência da salvação, nós nos tornamos cidadãos dos céus.
João capítulo 14, todo mundo lembra de cor, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se lá não tivesse esse montão de moradas, eu contava para vocês, eu vou teria dito. Mas lá tem. Então se lá tem, eu vou lá preparar lugar. E se eu for lá e preparar lugar, eu voltarei aqui. E quando eu voltar aqui, eu vou levar vocês comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Ah, você perdeu a chance de louvar a Deus. Então veja, glória a Deus. Jesus disse, vocês já sabem para onde vou e vocês sabem o caminho. Aí o Tomé disse assim para ele, Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai, como é que a gente conhece o caminho? Jesus responde, acho que é verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Louvado seja o Senhor. Então, alguém poderia pedir que o Senhor o ajudasse a viver como peregrino neste mundo, porque apesar dos seus esforços pessoais, não tem conseguido honrar a Deus neste mundo. É triste, mas há muita gente que não se sente estrangeiro neste mundo, que ama o mundo, e que até nas suas orações só se lembram das coisas do mundo. Por esta razão, os ministros da palavra de Deus, que foram postos por Deus para orientar o rebanho de Deus, têm responsabilidade na doutrinação. Romanos capítulo 8, verso 5, a Bíblia diz, porque os que são segundo a carne, se inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus e nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo Espírito, ou pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Louvado seja o Senhor. Então veja, aqui está a chave. Aqui está a chave. Jesus em nós. Essa é a chave. O problema é que muita gente vive como peregrino nesta terra, como eles dizem, da maneira que podem. E de vez em quando cedem à tentação do encardido, para fazer o que não deve fazer, para se encostar no lugar que não deve encostar, para frequentar um ambiente que não deve frequentar. E aí, quando a complexidade da vida espiritual se torna difícil, ele põe em risco a sua eternidade. Entenderam bem? Porque na escolha de prioridades, as coisas do mundo ganham mais força do que as coisas de Deus. A palavra de Deus então demonstra que certas coisas nos afastam da vontade de Deus. Lucas capítulo 21, verso 34, Jesus disse, olhai pois por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e de cuidados da vida. Olha, 3 coisas. Você deve se cuidar, palavra de Jesus, não é de apóstolo nenhum não. Se cuidem, para quê? Para que o seu coração não se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. E venha sobre vós de improviso aquele dia. Não coloque a eternidade em risco. Você não é daqui.
Lê o próximo verso. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam sobre a face da terra. Veja o 36. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar. Evita glutonaria, evita cachaça, evita essas porcarias, evita. Porque Deus não vai ter o culpado por inocente. Agora veja, os que se dizem filhos, mas não querem dar satisfação ao pai, vivem nos seus próprios pensamentos e modo de vida, eles desagradam ao Senhor, desonram a Deus. Gálatas capítulo 2, verso 19 diz: porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, eu a vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, se eu vivo em Cristo, e Cristo vive em mim, eu não vou satisfazer a obra da carne. É mais ou menos, eu sempre digo isso aos irmãos. Vejam essa frase aí. Tudo que vão fazer na vida, coloque esta frase. Estou com vontade de dar um soco na cara de alguém, em nome de Jesus. Combina? Combina, gente? Então por que vai fazer? Estou com vontade de ir no boteco e ficar jogando sinuca lá, em nome de Jesus. Combina? Então não faz. Estou com vontade de encher o gargalo. Até combina, em nome de Jesus. Combina? Então não faz. Estou com vontade de arrumar uma confusão. Combina? Não, então não faz. É isto, gente. Está claro aí? Lembrem do texto de Hebreus 11, quando nós falamos lá do Abraão. É andar nesta terra, sabendo que o nosso lar é outro. Então, de novo, a chave é Cristo em nós. Diga, a chave é Cristo em nós. Aliás, a Bíblia diz, Cristo em vós, esperança da glória. Não é? A chave é ter Cristo na gente. Eu vou ilustrar isso rapidamente, em talvez 8 ou 10 minutos. Lembram de Maria? A Maria, esposa de José, foi visitada pelo anjo Gabriel. O anjo disse que ela ia ser mãe. Mãe de quem? Do Salvador. O verbo que se fez carne. Seria isso feito no ventre dela. Acontece que Maria passou por 3 decretos muito pesados. Primeiro decreto. Ela morava na Galileia. O decreto do imperador era para que a família dela viesse para a Judéia. A Galileia está no norte de Israel, a Judéia está no sul de Israel. Está claro aí? Daqui até aqui, hoje, dá alguma coisa perto de 170, 180 quilômetros. Hoje você pega o carro e vai rápido. Não é? Mas na época dela não tinha carro. Não tinham as estradas que tem hoje. Não tinha posto de parada, restaurante para almoçar, não tinha nada disso. E ela estava grávida. Agora imagina andar 170 quilômetros no lombo de um jumento. Grávida. É fácil ou é difícil? Por que Maria suportou? Que ela carregava Jesus dentro dela. Estou conseguindo ilustrar bem isso? Mas ela chegou na cidade, não tinha onde ficar. Foi parar na estalagem, lá no lugar de botar os bichos lá. Estrebaria. Suportou. Por quê? Ela trazia dentro dela o Senhor Jesus.
Então a Maria, quando Cristo veio para dentro dela, imediatamente ela se tornou uma peregrina. Estou conseguindo me fazer entender? E ela suportou as agruras da jornada de peregrina, porque dentro dela estava Cristo, estava o Senhor. Em 1º de novembro de 1950, o Papa Pio XII disse que a Maria foi assunta ao céu, né? Corpo e alma e tal. É um dogma lá, tem uns 70 anos isso. Isso gera um problema aí entre a fé. Mas não é disso que a gente vai falar. A Maria passou os 3 decretos. O primeiro foi esse: grávida, ter que fazer essa viagem. Segundo, depois que o neném nasceu, veio um outro decreto do rei Herodes. E o que o rei Herodes mandou fazer? Matar os meninos. Então, assim que Cristo nasceu, a ordem é para matar. Se não impediu nascer, vai matar. A Maria tinha enfrentado a dor, o desconforto, as contrações, a dureza, deu à luz longe de casa, longe dos pais, não tinha uma canja de galinha, não tinha um vizinho para dar assistência, não tinha o enxoval do bebê, não tinha nada. Ela foi dar à luz num coxo de dar comida para bicho. Só. Ela era peregrina longe do lar dela. Mas quando veio o segundo decreto, para salvar o menino, teve que fazer outra viagem. A primeira viagem, Maria se tornou migrante, com M, migrante, de uma região do país para outra região dentro do próprio país. Às vezes tem um sotaque diferente, às vezes fala oxente, às vezes fala uai, mas está tudo dentro da mesma, né? Mas no segundo decreto não, eles tiveram que ir para o Egito. Não é assim que está escrito? Foi para o Egito. Viveram lá entre 4 e 5 anos, segundo a tradição. Então Jesus aprendeu, se isso é verdade, a falar e a andar lá no Egito. Eles eram estrangeiros lá. Por quê? Porque alguém queria matar Jesus que estava com eles. E é esta a forma do mundo. Maria não voltou para casa com uma dieta, resguardo, nada disso. Pelo zelo de ter Jesus, precisou continuar como peregrina. Eles tinham de viver, de morar, de comer, de falar, de se virar como estrangeiros. Mas graças a Deus eles conseguiram. E voltaram para casa. Quando chegaram na Galileia, o José morreu, eles foram morar em Cafarnaum. Jesus começou o ministério. 3 anos depois, 3 anos e meio depois, vem outro decreto: matar Jesus. Jesus foi para a cruz. A vida é de peregrinação. Mas aí nós aprendemos o cuidado de Deus. E eu queria que você guardasse aí 3 ou 4 coisinhas para a gente ir embora. Número 1. Você pode vencer o mundo se Jesus estiver dentro de você. Vou repetir. Você pode vencer o mundo se Jesus estiver dentro de você. Porque se Jesus estiver dentro de você, tem um montão de lugar que você vai que Jesus não vai querer ir. E um montão de coisa que você faz que Jesus não vai participar desse negócio. Está claro aí, gente? Não apenas na cabeça. Não apenas na mente. Não apenas num conceito. Mas se Cristo viver em você, você vence o mundo.
Se Jesus não estivesse bem guardado dentro de Maria, do ventre dela, como é que ela teria suportado aquela viagem da Galiléia até a Judeia? Então veja, para enfrentar e para vencer o mundo e os decretos deste mundo, é preciso ter Jesus dentro da gente. Por isso Paulo diz, eu não vivo mais, agora é Cristo que vive em mim. E a vida que eu agora vivo, eu a vivo na fé do Filho de Deus. Só uma filosofia de vida não é suficiente. Só uma simpatia pelo Evangelho não é suficiente. Só uma vontade de viver na comunidade dos santos também não é suficiente. É preciso que Cristo viva em nós. Entenderam bem? Então, é por isso que a conversão não funciona para um monte de gente que vive bem 5, 10 anos, depois se perde. Por quê? Porque Cristo não está no lugar que devia. Ele diz que põe Cristo, mas o centro da sua vida não é de Cristo. Põe outra coisa. O Salmo 46, verso 5, todo mundo conhece o Salmo 46, né? É muito lindo. Ele vai falando das lutas, das dificuldades que a cidade passa. As ondas levantam, o rio levanta, tempestade, o monte balança e derruba para lá, e tem terremoto, não é? Mas veja o verso 5. Deus está no meio dela. Se Deus está no meio dela, pode ter vento, tempestade, chuva, rio, montanha balançando. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Diga, a luta vem, a luta passa. A luta vem e passa, não desanime não, quem crê em Jesus Cristo. Se Cristo estiver, você vai vencer. Então, não é por causa das fortalezas, do conhecimento, das amizades, é porque Cristo está lá. E se Cristo está lá, você vai vencer. E eu termino lembrando que aos pés da cruz, Jesus continuou cuidando. E se Jesus continuou cuidando, a gente pode ter certeza que Ele não vai deixar a gente. Os decretos deste mundo são perniciosos. Ela passou por 3. Mas se Jesus estiver sendo gerado no lugar certo, dentro de você, dentro do teu coração, você vai vencer o mundo. César, Herodes, Pilates ou o inferno todo não são capazes de vencer aquele em quem Jesus está. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. O nascimento de Jesus em nós carimba o nosso passaporte. E aí nós somos de lá. Estamos aqui como estrangeiros, mas nós somos de lá. Peregrinos. Aconteceu com Maria e acontece com todos nós. No momento que Jesus nasce, começa a perseguição. Jesus disse que o mundo odeia a Ele e que por isso vai odiar a gente. Então, o mundo não impede o nascer de Jesus em você, mas o mundo vive tentando matar Jesus de dentro de você. Não se engane. Tem gente que diz, não, eu sou da turma que pensa do lado direito. Outro diz, não, eu sou da turma que pensa do lado esquerdo. Mas lá no final da história, a esquerda e a direita vão se unir contra a igreja do Senhor. Então não fique pensando que este mundo é amigo, porque o mundo jaz no maligno. Entenderam bem isso, gente? Pessoas que alguns crentes consideram como ícones, seja na política, seja na mídia, seja nas artes, são pessoas que odeiam Jesus e querem destruir. Um deles diz que a culpa do Covid é da igreja. Falou há pouco tempo aqui no ABC. E pensa que a gente esquece, a gente não esquece não.
Então, a resposta clara e objetiva, como que a gente vence? A gente vence sendo imigrante, sendo forasteiro, sendo peregrino nesta terra, sabendo que o nosso lugar está lá guardado com Deus. Existem os Herodes que honram Jesus com os lábios, mas ao mesmo tempo deseja morto. Existe as pessoas que odeiam Jesus, mas fazem a maior festa para ele no dia de Natal. Os tribunais que proferem sentenças contrárias à fé, na parede deles tem um crucifixo. O mundo que diz que ama o jeito de Jesus viver, proíbe a Bíblia na universidade e quer ensinar sobre Jesus a partir dos livros de Karl Marx, ou de Lenin, ou de outros desses. Então, o negócio é ficar em Cristo. E alguém dizer, mas o último decreto matou Jesus. Ainda bem que ele morreu por nós. João capítulo 19, verso 26, mostra Maria aos pés da cruz. E Jesus olhou para ela e mostrou o cuidado dele. E disse, ô João, cuida dela. Cuida dela. Cuida dela. Jesus cuida dos peregrinos. Jesus se preocupa com quem andou carregando a ele dentro de si. Então, olhe para Jesus e seja feliz, porque Paulo disse, tenho por certo que as aflições deste presente século não dá nem para se comparar com a glória que em Deus há de ser revelada. Amém? É a palavra do Senhor em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Pastor Maurício Machado, se você chegou depois do ofertório, se este é o seu caso, e só se for este, e você não quer ir embora sem ofertar, você tem a oportunidade de fazê-lo. Se você está em casa, começou a acessar o culto depois do ofertório, também tem a oportunidade de fazê-lo. Aí na sua tela está projetada a forma. Chave pix tesouraria.adsm@gmail.com. Que Deus abençoe todos vocês abundantemente. Louvado seja o nome do Senhor. Levanta a mão aí e diga, eu sou peregrino. Não, bem forte. Não, você tem coragem de falar mais forte? É isso aí. Tem um hino na harpa, eu não sei dizer qual é o número. 204. Sou peregrino na terra e longe estou do meu lar. Né? Então, guarde isso no seu coração. Obrigado, servo de Deus. Sou peregrino na terra, longe estou do meu lar. No céu de luz, no céu de luz, vou descansar. Com o meu Jesus, hei de morar. Então, fique firme no Senhor. Vamos orar ao Senhor, juntos com o pastor Maurício. Então, eu impetro a bênção. A TV ADSM mantém aberta a transmissão, enquanto a banda Revida apresenta ao Senhor esta canção, O Peregrino na Terra. O Peregrino na Terra. Eu sou um deles. Esta canção foi escrita pelo irmão Paulo Leivas Macalão. Vamos embora. Glórias a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Oremos, Senhor Deus e Pai. Te louvamos e te adoramos pela Tua palavra, Senhor. Nos resta agradecer ao Senhor pelo privilégio de podermos estar aqui nesta noite, ouvir, Senhor, as recomendações vindas do Teu Espírito Santo, por intermédio da voz do nosso pastor. Ó Senhor da glória, palavras essas que nos encorajam, que alegram o nosso coração, e de fato, Senhor amado, provam e atestam que nós somos de passagem aqui, Senhor. Ó Deus querido, e que enquanto aqui estivermos, possamos, ó Deus, apresentar a nossa vida, a nossa história, em louvor ao Teu santo nome. Ó Deus amado, obrigado por preservar a nossa vida, por nos manter em pés.
Obrigado, Senhor amado, por ainda permitir que os nossos ouvidos possam ouvir a Tua palavra. Nós Te louvamos e Te adoramos pela vida preciosa de cada irmão que está aqui presente, Senhor, e daquele que eventualmente não pôde estar, aquele que está assistindo hoje ou amanhã ou em qualquer outro tempo, Senhor, que possa ser alcançado por Tua graça e por Tua misericórdia, e que possa transportar o Senhor em seu coração, para que possa romper, ó Deus amado, nos caminhos da vida todas as suas dificuldades. Nós Te louvamos, Te adoramos e Te bendizemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Vamos para a bênção. Antes da bênção, eu quero apresentar um irmão, meu irmão, que é o Darcy. Ele mandou uma mensagem para mim, eu fiquei muito feliz. Ele e a Marlene, que é a esposa dele. Olhem para esse forro aqui. Esse desenho que tem no forro aqui, foi ele que fez esse desenho. O primeiro dos forros foi ideia dele. E aí a gente copia. Que Deus abençoe muito, Darcy. Glória a Deus pela sua vida. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a bendita graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as santas e doces consolações do Espírito Santo seja com todos vocês hoje e sempre. Amém.